Bom dia, segundo ano. Então, hoje vamos começar aí os módulos, deixa eu ver aqui, são os módulos sobre elipse. Não sei se qual que é, 51 e 52, tá? Mas, para começar, eu vou pedir uma ajuda luxuosa da matemática grega, Hipátia. Eu acho que vocês assistiram, eu acho que eu mostrei o filme para vocês e falei para vocês que a gente ia utilizar isso. Vamos utilizar agora, tá bom? É uma ajuda espetacular para a gente. E se ousássemos olhar o mundo como ele é? Vamos nos despir por um momento de qualquer ideia pré-concebida. Que forma ele nos mostraria? Que forma? Uma vez você disse que o problema estava na inconsistência do Sol. Eu disse. Bibi, coloque isso em palavras. O Sol deve estar no centro, já que giramos em torno dele. E, ao mesmo tempo, em outra posição. Já que a nossa distância dele varia. Exatamente. Como? Como ele poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Como 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 poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Aspásios. Isso. Ali e a outra bem ali, mantendo a mesma proporção. Ótimo, muito bem. Agora amarra essa ponta àquela tocha. Aspásio, eu quero que você imagine que isso é a Terra. E que cada uma destas chamas representa as duas posições extremas do Sol em relação a ela, no inverno e no verão. O que aconteceria se ambas as posições fossem os dois centros de um só e único círculo? Mas isso não é possível, senhora. Espere, o que sabemos sobre o círculo? Sabemos que o centro está à mesma distância de qualquer ponto ao longo de seu diâmetro. Exato. Isso, então, se eu dividir o centro em dois, mas o que eu mantiver constante for a soma das duas distâncias do diâmetro. Tá bem, olha, eu vou mostrar, observe. Quando eu movo o bastão ao longo da corda, quando um segmento aumenta, o outro segmento diminui e vice-versa. Portanto, a soma dos dois sempre será constante. Você percebe isso? Agora, e se nós aplicarmos isso ao movimento da Terra? Que figura nós vamos obter? Uma elipse! Com o Sol em um de seus focos. Porque o que é um círculo, se não uma elipse muito especial, cujos focos se aproximam tanto que parecem ser um só? Pessoal. Hipátia era a matemática grega, né? Que estudava o movimento dos planetas, enquanto todos pensavam que os planetas giravam em torno da Terra. Ela já dizia que os planetas, que a Terra girava em torno do Sol e tudo isso. E ela descobriu, antes até de Johannes Kepler, que o movimento da órbita dos planetas não seria um círculo, como todos pensavam, já que o círculo era algo divino para eles. Então, que seria uma elipse. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Com essa ajuda
de Hipátia, que foi muito boa, já que a gente vai usar esse conceito aí de quando uma das distâncias diminui, a outra aumenta, tornando isso uma constante. Tá bom? Então, vamos lá para a minha luzinha fazer isso aí, senhores. Então, pessoal, vamos começar aí. O que é uma elipse? Uma elipse, na definição aqui, ó, é o lugar geométrico de todos os pontos do plano, tais que a soma das distâncias do primeiro foco com o segundo foco é constante e igual a 2 vezes A. Aí vamos ver o que é esse A, né? O que é o foco, o que é o A, para a gente entender uma elipse. Vamos pensar nessa figura aqui. Essa figura que eu posso chamar de uma elipse, tá? Então, vamos pensar nos focos. Digamos que eu tenho um foco aqui e um foco aqui. Como disse Hipátia, então, se eu tenho um ponto qualquer aqui, perdão, e imaginemos que temos uma corda, né, que liga o ponto P, vamos lá, o ponto P, e aí aqui eu tenho o foco 1 e o foco 2. Toda vez que eu colocar aqui uma cordinha ligando o ponto ao foco, a soma, vamos dizer que o ponto esteja aqui, ó, tá? Um lado vai diminuir, mas o outro vai aumentar de maneira proporcional, de maneira que a soma dos dois sempre vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então vamos ver aqui quais são os elementos da elipse. Então a elipse tem um centro. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos fechar tudo, só que tirar todos esses pontos aqui para a gente ir marcando os seus elementos. Ela tem um centro, deixa eu ver se eu consigo marcar. Vou tirar esse elipse daqui. Ela tem um centro. Tá aqui um centro. E aí, vamos pensar aqui, ela tem aqui os dois focos. O foco 1. Foco 1. Opa, na mesma distância, o foco 2. Tá? Foco 1. Foco 2 e aqui o centro, que seria o ponto O, que é a origem, tá? E aí ele tem seus vértices. Então, o vértice A1 e o vértice A2. A distância focal é a distância de um foco para o outro, tá? Então, da origem para um foco é F, a distância de um foco. Agora, 2F seria a distância focal. Os vértices A e tem os polos. O polo B1 e o polo B2. Vamos ver se eu consegui fazer uma... Se eu conseguir... Ó, quase. Opa, deu. Agora vamos montar o foco. Vou ter que mudar o vértice, o polo. Vou tirar esse polo daqui, ó, para dar certinho. Mas quase deu, hein? Então, aqui está o polo. B2. Certo. Vamos desenhar. Fez pontinho bonitinho. Tá lá a minha elipse, certo?
Então, nós temos aqui que o eixo menor, né, a distância entre os polos, que seria do B1 até o B2, que é igual a 2B, tá? Então, aqui vale B, aqui vale A, e a distância aqui, ó, vale A, tá? A distância entre os dois focos seria a distância focal, que é de F1 a F2, que é igual a 2A. Certo? O que nós temos aqui para a gente achar, por exemplo, o eixo menor ou o eixo maior, né? Que é 2A. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Deixa eu pegar até aqui. Aqui, dá para a gente ver aqui um triângulo retângulo. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Se eu colocar ele para cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um triângulo retangular bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele. Certo? Eu tenho ele aqui, bonitinho. Veja que aqui o tamanho é A. Perdão, aqui o tamanho é A. Tá? E aqui é o tamanho focal. Então, aqui é F. Muito bem, aqui é A. Bom, então aqui, o que a gente pode falar? Que A ao quadrado é igual, e A é a distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Cadê? Essa distância aqui, até aqui, essa distância vale A. Tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, já de Pitágoras, né? Mais F ao quadrado. A equação da elipse. Aqui a gente vai usar o que? A distância entre pontos. Tá? Para determinar a equação da elipse. Ué, não é só isso que eu quero aqui. Pera, opa. Pera aí, eu já sei o que aconteceu aqui. Eu tenho que mesclar tudo. Pera aí, vamos. Certo? Agora eu consigo mudar tudo aqui. Vamos lá. A equação da elipse. Aqui é o seguinte. Se eu tenho um ponto qualquer, que é esse, digamos que eu tenho um ponto qualquer aqui, tá? Esse ponto vai ter x e y. Bom, a distância dele para o foco mais a distância dele para a origem vai ser sempre igual, sempre o mesmo valor, tá? E vai dar, esse valor vai ser 2 vezes A. Então, tem aqui, ó, distância do ponto P para o primeiro foco, mais a distância do ponto P para o segundo foco, sempre vai dar 2 vezes A. Muito bem. Então, como é que eu calculo a distância? Vamos para lá, porque eu já não preciso mais da elipse.
Vamos pensar assim, esse aqui a gente já sabe, né? A gente viu, a Hipátia falou para a gente, então tá tudo certo. Como eu vou calcular essa distância? Distância entre pontos, certo? Então eu vou ter aqui, ó, distância entre dois pontos. X do P menos F quadrado mais Y do P menos 0. Bom, por que eu estou fazendo F0? Estou considerando que aqui seja o 0. Tá? Aqui, ó, 0. E aqui o F, né, seria o X. Então, X menos X. Bom, então, estou considerando que a minha elipse esteja em cima ali do plano cartesiano e a sua origem seja a origem do plano cartesiano. Bom, então, a distância entre o P e o F seria esse. Tá. Mais a distância entre o P e o F e o outro F. Então, x menos f ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso tem que dar 2 vezes a. Se a gente trabalhar com isso aqui tudo, vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui tudo, nós teremos aqui x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tem que trabalhar com isso aqui, tá? Então, essa é a equação da elipse quando ela está sobre o eixo, o plano cartesiano, com a sua origem em cima do zero, em cima da origem do plano cartesiano também. Tá? Se ela não tiver, se ela tiver, por exemplo, aqui, a minha elipse, vamos ver aqui, nesse caso que a gente acabou de falar, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, a elipse ela está assim, tá? Na vertical. E se a minha elipse estiver assim? Como seria? O que acontece aqui é que vai trocar, dá uma olhada aqui, ó, o x e o y vai trocar ali, ó. A equação vai ser y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Certo? Agora, e se ela estiver fora da origem? Se ela estiver fora da origem, nós teremos o seguinte. Fora da origem, vamos lá. Nós teremos y menos a altura, tá? A altura, eu vou chamar a altura do centro, tá? Então, aqui, esse H aqui é o centro, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, o centro. O centro vai ser GH. Então, y menos o y do centro ao quadrado sobre a ao quadrado mais x menos g ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso a elipse é assim, tá? Pera aí, a elipse, essa aqui, a elipse, ela tá aqui assim. Se a elipse estiver na horizontal, então
troca ali, ó. Vamos trocar. Nós teremos x... Eita. X menos g ao quadrado sobre a mais y menos h ao quadrado sobre b ao quadrado, aqui ao quadrado também, tá? Isso se a nossa elipse estiver na horizontal. Bom, agora qual o nome? O que é excentricidade da elipse? É uma elipse excêntrica. O que é essa excentricidade da elipse? Excentricidade é o tanto que ela se achata, tá? Então, como que a gente calcula essa excentricidade? Esse E aqui, ó, é o tanto que ela se achata. Então, esse E vai ser a distância do foco, um foco, não é a distância focal, que são 2F, tá? Sobre A. Certo? Então, pessoas, temos a equação da elipse e os elementos dela. Tudo bem? E a nossa ajuda espetacular da Hipátia. Senhores, agora exercícios aí, tá bom? Elipse até que não é tão difícil. Então, vamos fazer exercício, depois na próxima aula aí, a gente faz a correção. Até a próxima, senhores. Tchau, tchau.